morto por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Eu tava com fralda. Você tava com fralda? Aqui tinha acabado de nascer, né? Nossa, muito legal. E aqui? Eu tava tomando banho. Você tava tomando banho? Que legal. E aqui? Eu tava com caixinha de vidro. Hã? Tava com caixinha de vidro. Carcaça de vidro. Você foi pra uma caixa de vidro? Uhum. Por quê? Porque pra mim crescer, né? Pra você crescer, precisava da caixa? Nossa. Sabe como que se chama essa caixa? Incubadora. Incubadora, né? E aqui? Motel. Aqui, ó, deixa eu te falar pra você. Eles estavam pesando você porque você era muito pequeno. Daí você tinha que ganhar peso, viu? Senão você não podia sair do hospital. Daí você foi ganhando peso. Ó, foi crescendo, viu? Pra poder ir embora pra casa. E a gente tava esperando você voltar. Oramos pro Papai do Céu pra você voltar logo pra casa. Sabia? E quando você voltou, a gente ficou muito feliz. Você sabia disso? Não. Não? Terminou. Terminou? Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje na casa aqui do Casal Adoração. A gente vai contar um pouco do testemunho do nascimento do Miguel, que é o nosso filho, tá bom? Quem vai contar vai ser a Lília, tá bom? Então a palavra agora tá com ela. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para testemunhar, né, contar um pouco do que o Senhor fez nas nossas vidas. Em março de 2018, descobri que estava grávida. Foi uma notícia que pegou a gente de surpresa, mas deixou a gente muito feliz. Em maio de 2018, realizei a sexagem, né, foi onde descobri que era um menino. E em setembro, né, estava de 29 semanas de gestação, foi onde Miguel nasceu. Bem antecipado, né, praticamente 11 semanas antes do esperado. A previsão dele nascer era para dezembro. Então ali no dia 25 de setembro, estava na escola trabalhando normalmente, um dia comum, onde a minha bolsa rompeu. Aí eu fui levada para o hospital. Chegando lá no hospital, fiquei numa medicação, né, para segurar ele, né, pois os médicos me orientou que seria bom fazer o uso da medicação do corticoide para ir amadurecendo o pulmão dele, como era uma gestação ainda muito, né, recente, só de 29 semanas. Então seria bom fazer essa medicação para ir amadurecendo o pulmão. No dia 25, então, eu fui internada, fiz a primeira dose de corticoide. No dia 26, a gente conseguiu fazer a segunda dose, e no dia 27. Nesse período que eu estava internada, né, eu estava com uma medicação na veia também, para cortar a contração, né, para que ele não viesse nascer. No dia 27, eu estava passando muito mal, sabe? A medicação começou a acelerar muito o meu coração, o coração do Miguel, né, a ponto dele parar totalmente de mexer na minha barriga, e eu muito ruim, né? Foi onde o médico veio até o quarto, conversou comigo e falou: olha, hoje é o limite, né? Então eu preciso tirar essa medicação da sua veia, e amanhã, sexta-feira, dia 28, 1h da tarde, vamos realizar a cesárea, né? Porque ele não pode nascer de parto normal por ser muito novinho, então tem o risco de comprometer o cérebro. Então foi onde ele
me sugeriu fazer o parto no dia seguinte. Eles vieram até o quarto, tiraram a medicação, né? Passei uma noite razoavelmente bem, né? Porque na verdade a nossa vontade é, quando ganhar um bebê, levar para o quarto, trazer para casa, poder amamentar, colocar roupa. E enfim, os médicos me deixaram bem ciente de que não seria nada dessa forma, né? Ele nasceria, teria que ficar na UTI e tudo seria diferente daquilo que eu tinha sonhado até o momento. Então passei aquela noite, né, onde eu chorei bastante, mas a minha mãe dormiu comigo, né, no hospital naquela noite. Pela manhã o Cadmael foi para lá no dia 28, porém às 6 horas da manhã eu comecei a ter novamente as contrações, né? E o médico que estava no momento no hospital veio até o meu quarto, né, me examinou e ele falou para mim que não seria possível eu aguentar até 1h da tarde, aonde o médico responsável por mim, né, chegaria para fazer cesárea, que se aguardasse no máximo 1 hora o Miguel ia nascer. Então eu fui levada às pressas para o centro cirúrgico, né? Foi bem rápido. Chegando no centro cirúrgico eu já estava com 9 de dilatação, né? O médico falou que não sabe como que ele não nasceu, né? Porque era tão pequenininho, então já seria suficiente para ele nascer. Mas eu sei, né, que é a mão de Deus que estava, né, segurando, e o Senhor sabe de todas as coisas. Então fui levada ao centro cirúrgico e o Miguel nasceu às 8h45 da manhã, né? Pesando 1,430, né? Um tiquinho de gente, 440 centímetros. Mas eu fiquei muito feliz quando ele nasceu, embora eu estava passando por toda essa situação, porque os médicos já tinham me deixado bem preparada, né? Quando ele nascer, tem uma grande chance dele não chorar, né? Ter um pulmão muito fraco, né? Mas Deus é tão fiel que quando tiraram ele já gritou, já deu um choro forte, né? Infelizmente não consegui ver ele muito bem no primeiro momento, porque ele já precisava ser levado rápido para UTI neonatal, né? Então vi ele rapidinho no primeiro momento, já levaram ele, aonde o Cadmael acompanhou ele, né, até o internamento dele na UTI neonatal. Então ele nasceu no período da manhã. Eu fui conhecer ele bem assim, era à noite, né, 12 horas após o nascimento dele. E quando eu fui conhecer ele foi muito difícil, né? Porque como qualquer mãe, você quer pegar no colo, você quer beijar, né? E nos primeiros dias, né? Primeiro mês de vida, isso não era muito possível. O máximo era ele conseguir ficar perto da incubadora, né? Dependendo da enfermeira que estava responsável pelo posto, deixava a gente passar a mão na mãozinha dele, no pezinho. Dependendo, né, a enfermeira já era um pouco mais criteriosa, então acabava não permitindo, né, nem que a gente abrisse a incubadora. Mas, né, a gente foi firme e forte. Foram dias muito difíceis. Durante o período que ele estava na UTI, ele passou a ter algumas complicações, né? Ele teve, nos primeiros dias de vida, já alergia à proteína do leite de vaca, né? Então foi onde ele começou a perder muito peso, né? E já era pequenininho. Ele nasceu com 430, com 2 dias de vida ele estava com 330, né? Porque normalmente o bebê nasce inchadinho, então o peso mesmo que ele tinha era 330. Com a alergia, então ele tinha muito vômito, né, diarreia, e com isso ele foi perdendo peso, né, e era uma tortura todos os dias, porque pela manhã, as mães que já passaram por essa experiência, e espero que os demais não precisem passar,
porque é muito sofrido, toda manhã elas passam com a balança, né? Então todo dia de manhã elas fazem a pesagem. E eu tinha 2 sentimentos todas as manhãs, né? Ganhou peso ou perdeu peso? E por uma série de dias ele só ia perdendo, né? E isso me deixava muito triste, muito abatida, me fazia chorar muito, né? Praticamente era uma tortura para mim todas as manhãs quando elas precisavam passar. E com o passar dos dias, ele também começou a ter apneia, né? Que normalmente as crianças que nascem muito antes do tempo, eles têm a apneia, que é onde eles esquecem de respirar. Então eu me recordo muito do dia que eu tava com ele na UTI, ele teve apneia, foi quando eles tentaram tirar os aparelhos e foi uma situação muito desesperadora, mas todo o tempo o Senhor esteve comigo, né? E era o meu único consolo, né? Sabendo que o Senhor estava comigo, que tudo ia passar, que, né, o Senhor fez promessas, né? Ainda quando ele estava no ventre. Então eu sabia que por mais difícil que fosse tudo, a gente teria vitória, porque o Senhor falou, né? E o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas. Então foi passando os dias, né, na UTI, ele ficou 10 dias em um hospital, logo foi levado para um outro hospital. Nesse outro hospital ele teve uma adaptação bem difícil também, praticamente tudo que ele tinha conquistado 10 dias em um hospital, quando ele foi trocado do hospital, ele teve, né, uma dificuldade de novo até readaptar com um novo leite, voltou a perder peso, teve infecção, né, precisou daí voltar para antibiótico. Então, nesse período que ele teve essa mudança de hospital, a gente sofreu bastante e todos os dias, por mais difícil que estava, a minha única certeza é que o Senhor estava conosco, nos guardando. E olhar para ele, que era tão pequenininho, né, eu dou risada e falo que não dava nem um pacote e meio de feijão, mas que com tanta força para viver, sabe? Os dias que para mim era tão difícil, eu olhava e via o quanto ele estava lutando para viver, para tentar respirar sozinho, e com alguns dias de vida já ele conseguia tomar 2 ml, né, de mamar pela sonda. E com essa alergia à proteína do leite de vaca, o leite passou a azedar no estômago dele. Então ele tinha 2 sondas, uma que ele recebia alimentação e a outra que tirava o leite que tinha azedado ali dentro dele, né? E com tudo isso o peso dele ia só diminuindo. E era muito difícil para mim para nós, quando saía de lá para vir para casa, né, tomar um banho, descansar. Mas nesse período outra pessoa ficava com ele, né, a minha cunhada, meu irmão, a minha mãe, minha sogra, né, a gente sempre tinha alguém da família junto. E era muito difícil quando eu vinha embora e quando eu voltava no outro dia e tinham colocado uma nova medicação, um novo aparelho, e tudo isso mexia muito, né, comigo, porque a gente quer que eles só vão tirando, né? Tira todos os aparelhos, porque daí você tem uma esperança mais de ir embora logo. E quando eles vão colocando novos aparelhos, colocando novas medicações, parece que você está mais distante, né, de alcançar o objetivo maior, que é ir embora. Mas o Senhor foi bom todo momento, sabe? E o Senhor preparou uma fonoaudióloga dentro de um hospital, que foi onde deu um passo assim inicial para que ele pudesse receber alta, né? Uma das médicas falava para mim assim que ela não era doida de liberar ele tão cedo para vir para casa, porque era uma criança muito pequena, né? Um prematuro extremo eles chamam.
Então ela falava, mãe, eu não sou louca de dar alta para ele não tem condições de ir para casa, ele precisa de uma incubadora bem aquecida, né, de receber alimentação ainda pela sonda, a gente não pode arriscar que ele passe alimentação pela boca, porque pode ainda ir para o lugar errado, né, e isso causa mais complicações. Mas o Senhor preparou essa fonoaudióloga, né, que olhou para ele e viu nele um grande potencial. Então ela falou, mãe, vamos começar. Eu vou brigar com a médica, mas a gente vai começar esse processo para ele poder receber alta. E ali eu vi a mão do Senhor agindo já. A todo momento, né? Mas assim, eu pedi tanto pro Senhor para sair dali, que quando essa fonoaudióloga veio falar comigo, eu vi a mão do Senhor. E ela falou para mim, compre uma chupeta. Me passou a marca da chupeta, e traga a chupeta e vamos começar a trabalhar com ele. Vamos ver se ele tem força para pegar a chupeta. E foi indo, e ele foi desenvolvendo, e o dia que ela voltou e viu ele chupando a chupeta com tanta força, ela falou, não acredito, ele conseguiu. Se ele tem força para chupar uma chupeta, ele vai ter força para mamar e para ir para casa, né? E eu lembro que na primeira avaliação, eu tava muito ansiosa e não deu certo na primeira avaliação. Ela foi tentar colocar a chupeta na boca dele, ele se estressou e começou a chorar. E ela falou pra mim, mãe, o nosso objetivo não é estressar ele, né? Pra tudo tem um tempo. Então, se ele não tá preparado, vamos esperar. Vamos esperar e vai tentando. E quando ela saiu do quarto, eu não consegui nem falar nada pra ela. Eu só me debrucei em cima da incubadora e olhei pra ele e falei, Miguel, você fez tudo errado. Essa era a nossa chance de ir embora. E agora ela não vai querer mais testar. Ela vai querer esperar igual a doutora queria esperar. E quando eu falei isso com ele, ela voltou pro quarto. E ela falou assim, olha, eu acabei de conversar com a enfermeira e no período da tarde a gente já vai passar a alimentação para ele sem ser pela sonda, para ver como que ele vai agir. E foi assim, sabe, surpreendeu as enfermeiras, surpreendeu a fonoaudióloga, surpreendeu a médica, né, porque ele aceitou super bem a alimentação, né, que não tinha vindo pela sonda. E a fonoaudióloga no outro dia voltou e conversou comigo e falou assim, nossa, eu fiquei muito feliz de saber que ele conseguiu, então vamos, né, vamos dar esse passo que é muito importante para que ele possa receber a alta, né, ele recebendo a alimentação pela mamadeira a princípio, e a gente ficou muito feliz. E passado alguns dias, ela pediu que tirassem a sonda dele para que ele não recebesse mais alimentação pela sonda, né? E isso alegrou demais meu coração. Mas ela falou, mãe, tem uma condição para isso, né? Tirando a sonda dele, eu preciso que você esteja aqui em todas as alimentações que ele vai fazer. E então ele recebia a dieta a cada 3 horas. Ela falou, então você precisa fazer uma mala e vir para o hospital e não ir mais embora. Só ir embora quando ele for. E eu, meu Deus do céu. 2 dias depois seria o chá de bebê dele, né? Porque pelas contas ainda era pra estar na barriga. E eu me recordo muito bem que eu vi no dia 28 de outubro, foi realizado o chá de bebê dele, né? Era o dia que ele estava completando 1 mês de vida na UTI. E eu vim pro chá e eu não tinha estrutura nenhuma, né? Deus preparou pessoas para estarem do meu lado, que preparou todo o chá, que preparou tudo que tinha ali, que foi muito lindo. Mas eu não tinha estrutura nenhuma, nem cabeça, e era um momento muito difícil, muito delicado para mim, né? Porque tinha um dia que era uma evolução, mas tinha um dia que daí já parecia algo diferente. Eu precisava de uma medicação diferente, né? Então vim pro chá de bebê e quando terminou o chá de bebê eu já fui pro hospital com uma mala. Né? Falei assim, agora eu só volto quando ele sair de lá, porque eu preciso estar lá, né? E todo momento o Senhor esteve
comigo, esteve com o Miguel, esteve com a gente, né, nos dando força. Quando ele saiu do hospital, ele estava com 1 mês e 4 dias, né? 1 mês e 4 dias. Ele veio para casa, ainda teve um período, né, da alergia do leite, foi onde a gente foi lutando ali, tentava um leite, não dava certo, tentava outro, não dava certo, mas o Senhor preparou. E hoje em dia, para honra e glória do Senhor, ele não tem mais alergia nenhuma, né? Pode tomar leite de pacote, leite de caixinha, todos os leites, porque o Senhor é bom e o Senhor faz a obra completa. Mas eu queria voltar ali um pouquinho, porque a gente fala e às vezes eu acabo esquecendo. Queria voltar ali um pouquinho. Uma das médicas que atendia ele falava pra mim assim que ele não tinha condições de ir embora, que ela liberaria ele como se ele tivesse no mínimo 34 semanas gestacionais. Mais de 2 quilos. E mais de 2 quilos, né? E eu lembro que uma manhã ela passou e ela falou assim de uma forma tão seca comigo, fiquei muito triste. No outro dia, pela manhã, eu sempre acordava e ficava ouvindo para ver qual médico que estava no plantão, né? E no outro dia, quando eu estava ali prestando atenção, eu escutei a voz dessa mesma doutora. Aí eu falei, mas Senhor, ela de novo. Lá vem ela para me desanimar, falar mais coisas para me deixar triste, cada dia uma novidade. Mas eu entendi porque o Senhor permitiu que ela estivesse ali naquele dia. Porque no dia anterior ela tinha falado pra mim que ela não era louca de dar alta pra ele. E no dia seguinte ela voltou com uma mente totalmente mudada e falou pra mim assim, mãe, se eu te der alta, você for pra casa, acontecer qualquer coisa, você corre com ele pro hospital? Aí eu falei, claro. Ela, então eu vou te dar alta. Nossa, pensa minha felicidade, eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia, assim, sabe? De tanta felicidade que eu senti naquele momento. E peguei o telefone rápido, comuniquei o Cadimael, comuniquei a minha família. E foi, assim, o presente do Senhor naquele dia para nossa vida. E comecei a arrumar as coisas para vir embora com ele. E quando as enfermeiras me viram no corredor, elas falaram assim, mas você não pode sair do quarto. Eu falei, não, mas eu tô de alta com ele. Elas, você? Mas a doutora disse que não ia dar alta ainda. Eu falei, mas eu tô de alta. E aí eu vi que o Senhor trouxe ela naquele dia, porque a última palavra é dele, né? Existe a medicina, precisamos, né, sim, dos médicos, com certeza o Senhor deixou eles, mas a última palavra é do Senhor. E voltando mais um pouquinho, me recordo uma das tardes que eu tava ali sentada na UTI e bem assim pensando, né, mas Senhor, quanto tempo mais será que teria que ficar aqui? E é cansativo, né, porque você fica muito isolado, não tem muito com quem conversar, apenas as enfermeiras quando entra ali para fazer algum atendimento e você vai se sentindo muito sozinho naquele lugar. E eu conversando com o Senhor, meu Deus, quanto tempo mais eu teria que ficar aqui, né? Fazendo as contas de quanto ele precisava ganhar de peso, quantas semanas precisariam passar para poder, né, ter ideia de quando ele ia receber alta. E passou um pouquinho, meu telefone tocou, mas como estava na UTI não conseguia atender, né? Aí saí para fora rapidamente e quando eu atendi, era um amigo nosso, né, um cantor, ele é dali do estado de São Paulo, e ele ligou para mim e falou assim, Lília, eu liguei porque eu senti de orar com você. E eu amei, e fui pro corredor do hospital e ele começou a orar, né, e ele ministrou na minha vida, o Senhor usou ele para falar comigo. Então o Senhor falou, não importa o que os médicos disseram, se é 1 dia, se é 20 dias, se é 2 meses, a última palavra é minha.
confia, a última palavra é minha. Aquilo trouxe ainda mais esperança para mim, né? Que estava sonhando tanto em trazer ele para casa, né? Era muito difícil porque eu passava o dia no hospital. Quando eu chegava em casa, aí vinha o quartinho dele, tudo arrumadinho, berço, as roupinhas, né? E não tinha ele ali comigo, e nem na barriga, e nem nos braços, e sabia que ele estava no hospital, e não sabia como seria o outro dia, ou como ele passaria a noite, né? Ele tinha muitos episódios de engasgamento devido à alergia, então ele ficava deitadinho na incubadora. Quando o leite voltava, ele não conseguia se virar sozinho, então eles precisavam daí aspirar ele, e tudo isso, né, pra gente que já estava há um tempo ali no hospital, tudo isso deixava a gente ainda mais preocupado. Mas o Senhor nunca, nunca, nunca desamparou. Uma das tardes assim, que ele teve a apneia, e foi a vez que ele teve mais forte, que a saturação dele foi para 34, ele demorou para voltar. Ele teve reação a uma medicação que levou ele a ter apneia, e eu estava sentada almoçando e eu vi que a máquina começou a apitar, e logo a enfermeira correu, né, chamaram uma doutora para vir. A doutora olhou e falou: olha, ele teve alergia à medicação que foi usada para conseguir passar o pique nele. E dela mandou logo buscarem uma outra medicação para aplicar em cima dessa. E aquela tarde eu chorei muito, porque ele teve que daí voltar para o CPAP, né, pro oxigênio, tudo que já tinha evoluído naquela tarde voltou, né, colocaram muitos aparelhos nele novamente. E o Senhor esteve comigo ali todos os momentos, e eu me recordo que quando eu olhava para ele e via que ele não estava conseguindo respirar, estava todo roxo, apenas com os aparelhos que eles tinham colocado novamente, eu pedi a Deus: devolve para ele o fôlego de vida. O Senhor é fiel, o Senhor fez promessas. E com o passar dos dias, de pouquinho em pouquinho, ele começou a voltar, né? O Cadmaio correu para lá, ele estava trabalhando, mas quando eu avisei ele correu lá para o hospital, ficou comigo aquela tarde. A minha mãe foi para passar a noite com o Miguel, e o Senhor todo o tempo cuidou dele. Quando ele recebeu a alta da UTI, pra gente vir para casa, aí os médicos novamente conversaram comigo, né? Olha, mãe, é uma criança prematura, né? Muitas das crianças prematuras podem ter dificuldade na visão, na audição. Me mandaram novamente repetir os exames com ele, né, de audição. Crianças que nascem prematuras têm uma dificuldade maior no desenvolvimento, para andar, para falar. E os médicos foram falando ali tanta coisa, sabe? E daí a gente veio para casa, já deixaram a primeira consulta dele agendada para 15 dias. Retornamos com ele no hospital. Ele começou a ir num médico que ele já é especialista em prematuridade, né? Então ele foi acompanhando, e com o passar dos dias, né, ele ia pedindo para mim novos exames, levar em outros especialistas, né, neuro, fonoaudióloga, foi passando por vários especialistas, né? E para honra e glória do Senhor, ele é uma criança assim super saudável, não teve dificuldade nenhuma em desenvolvimento, né? Com 1 ano e 3 dias ele deu os primeiros passos, né? O que ele precisou fazer ali foi uma fisioterapia respiratória, que foi quando ele pegou bronquiolite, mas assim, se desenvolveu super bem, super rápido. Tem um pulmão muito forte, que era o que os médicos, né, se preocupavam muito. E graças a Deus já passou por neuro, passou por oftalmo, e o desenvolvimento dele a cada dia, né, o Senhor está cuidando, né? E tudo isso é para a honra e glória do Senhor, né? Não é para nos aparecer ou achar que somos melhores, jamais. É porque o Senhor fez promessa,
né? Ainda quando ele estava no ventre, o Senhor usou um missionário que entregou uma profecia e ele falou que do ventre ele tinha sido escolhido e que ele seria precoce, né? E eu vejo isso muito na vida dele, né? Não só o nascimento precoce, mas muitas coisas precoces, né? Então o Senhor falou, o Senhor é fiel, o Senhor cumpre. E um dos votos que eu fiz com o Senhor quando ele estava na UTI é que eu não teria vergonha de testemunhar a obra que o Senhor fez na vida dele. E então, quando eu recebi esse convite, a gente é um pouco resistente porque a gente tem vergonha, né? Mas eu não poderia deixar de contar, porque eu tenho certeza que esse testemunho vai chegar a pessoas, a vidas que precisam e que vão encontrar nesse testemunho uma esperança, né? Então por isso eu tô aqui testemunhando e falando quão grande o Senhor é, quão maravilhoso. A obra que ele fez na vida do Miguel é linda, né? Os médicos falavam pra mim, mãe, quando ele nascer a gente não sabe como vai ser. Eles não tinham uma posição para me dar, né? Ele vai nascer bem, ou ele vai nascer com alguma dificuldade, algum probleminha, ou ele vai nascer... Não, eles não tinham, né? Eles só falavam para mim, a gente vai fazer a cesárea e vamos viver um dia de cada vez, né? Nunca me deram esperança, mas a minha esperança sempre foi Jesus. Do neném. Cadê o nenenzinho? Cadê o nenenzinho de mamãe? Cadê a graça do neném? Você vai ganhar priminha hoje? Vai ganhar priminha, o Miquel vai ganhar priminha. Que lindo! O Miguel, esse testemunho da Lília, muito nosso testemunho, não é só dela, nosso, né? Da nossa vida, da vida do Miguel, é um pouco forte, né? E eu creio que Deus tem um propósito, né? O Miguel ter vivido antes do tempo, Deus já tinha nos falado, né? Que ele seria precoce, e mesmo a gente não entendendo na hora, assim, mas quando tudo foi acontecendo, nós fomos percebendo do que Deus tinha falado, fomos entendendo, né, que tudo na vida dele será precoce, será antes do tempo, tanto que até hoje ele já vem pulando fase, que eu faço que a gente queria que ele passasse, ele já pulou, já, não gatinho, já foi andar direto, então é coisas que Deus faz assim, sabe, que a gente vem se surpreendendo, né? E eu creio que o Miguel vai cumprir o propósito que Deus tem na vida dele, né? Que a hora que chegar o tempo do Miguel entender do propósito e aceitar, Deus vai usar ele de uma maneira assim diferente. É como eu sempre falo, diferente. Não será na maneira... Essa é a maneira que vai impactar muita gente. Nós da família, gente de fora.
E eu creio na promessa de Deus, né? Queria compartilhar com vocês uma palavra de propósito, né? Deus tem propósito na vida de todo mundo, né? A gente já nasce com um propósito, mas vai da gente aceitar. Quero compartilhar com vocês aí uma passagem, né, da vida de Moisés, uma trajetória dele, né? Que desde o nascimento de Moisés, Deus tinha um propósito muito especial na vida dele, né? Ele foi livrado ali das águas, foi tirado das águas, foi livrado ali de soldados para libertar o povo de Israel, né? E só que para Moisés viver esse propósito, ele teve que passar por duas escolas, a escola do deserto e a escola do palácio. Primeiro eu vou falar do deserto do palácio, né? Aproximadamente aí uns 40 anos aí, sem Moisés saber de nada. Ele viveu como um príncipe, né? Aprendeu a governar, aprendeu a conversar, a se comportar como um líder, né? E aprendeu a escrever, aprendeu os estudos, tudo com os melhores mestres, né? Para que futuramente aí ele pudesse escrever, né? O que Deus lhe daria no coração dele para escrever as histórias, né? A história que hoje nós conhecemos aí, né? Da trajetória dele, né? E se vivendo com seus pais, ele não poderia fazer isso, né? E a escola do deserto, também aproximadamente aí uns 40 anos que Moisés foi pro deserto, né? Que ele foi logo após de ter ali matado o soldado que vinha ferindo, agredindo o povo hebreu, o povo que ele aprendeu a amar, né? E aí teve que fugir do Egito para o deserto de Midian, que ele viveu ali aproximadamente uns 40 anos ali, né? Aí ele teve que sair da zona de conforto dele. Ele teve que aprender a passar calor, a passar frio, né? A se acostumar com o calor, com o frio ali, com os alimentos, com a água que era escassa. Ele teve que aprender a conviver, né? Tudo isso com um propósito de Deus, né? Porque teve também aprendeu a lidar com o rebanho, né? Porque Deus tinha um propósito para a vida dele ali, que era, né, guiar o povo de Israel, né? Então ele teve que aprender ali a lidar com o rebanho, poder aprender a lidar com o povo de Israel, né? A ordenar, guiar o povo de Israel, né? Então ali ele teve que ser totalmente da zona de conforto dele. E é isso que Deus quer de nós, né? Se a gente quer viver o propósito de Deus, a gente tem que sair do nosso zona de conforto. A gente tem que viver o que Deus quer. Às vezes você pensa assim, mas é difícil, é dolorido, né? Eu não vou conseguir. Mas Moisés encarou ali, foi, né? E prosseguiu o que Deus queria para ele, né? Que era conduzir ali o povo de Israel, né? E com 80 anos, Moisés tinha aproximadamente uns 80 anos aí que Deus, né, entregou ali o propósito que Deus tinha na vida de Moisés ali na sarça ardente, né? Que Deus ali revelou para ele qual seria ali o chamado dele, né? Que era voltar ali para salvar o povo de Israel no Egito. Tanto que quando ele voltou ali e junto com Arão foram pro palácio conversar com o faraó, né? Falar das 10 pragas, né? Então é o propósito de Deus que na vida dele, assim, que ele aceitou, assim, acho que teve coragem de aceitar, né? Que não é fácil, né? Isso, o povo de Israel, né? Até for liberto, eles ainda passaram ainda as pragas, tudo ali, né? Mas sempre Deus ali com eles, né? Mas não tem como fugir do propósito de Deus e ser feliz. Entretanto, né? Quando aceitamos a vontade de Deus, Deus nos guia a lugares maravilhosos, né? Não deixa faltar nada, né? A gente consegue ver as maravilhas de Deus, né? E queremos sempre que Deus está no controle de tudo, né? Então não deixe de viver o propósito que Deus tem para ti, né? Se ainda tem dúvida do seu propósito, peça que Deus confirme para ti o propósito de Deus na tua vida, né? E se caso você já sabe o propósito que Deus tem para ti, ore e tenha atitude de fé,
para que Deus te dê sabedoria para prosseguir aí nos propósitos, beleza? Isso. Viva o propósito do Senhor, né? Que os planos dele é sempre melhores, maiores do que os nossos. E você que gostou do nosso vídeo, deixa seu like, né? Aí ó, compartilha, ativa o sininho para você receber a notificação de quando tiver mais vídeo. Beleza? E vamos deixar para vocês também, segue lá o canal do Miguel, Dia a Dia do Miguel, tá bom? Vai estar aqui embaixo e vocês seguem lá, beleza? Beijo! Falou!